Este programa tem o patrocínio da Hidroelétrica de Cahora Bassa, 50 anos, o orgulho de Moçambique. Caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mercado de Capitais, edição de quarta-feira. Todas as semanas nós encontramos aqui para ter uma conversa sobre este mercado que pretende uma alternativa de financiamento para as empresas e de investimento para os investidores. Hoje, como é praxe, trazemos aqui uma temática, mas hoje num modelo diferente, não teremos um convidado. Então esta conversa será aqui conduzida por mim, onde nós vamos fazer uma análise sobre as empresas que efetivamente financiaram-se no mercado de bolsa, por que razão apenas algumas empresas financiaram-se no mercado de bolsa e quais são as estratégias que as empresas podem adotar para entrar para o mercado de bolsa e obter financiamento, ou seja, não serem apenas empresas listadas, mas também conseguirem alavancar capital para o exercício das suas atividades. Afinal de contas, este é um mercado que se pretende apresentar como uma alternativa de financiamento e é preciso que efetivamente as empresas possam explorar o mercado de capitais como uma alternativa de financiamento. E vamos fazer esta abordagem olhando para o mercado de ações na nossa Bolsa de Valores de Moçambique. Mas antes de nós iniciarmos esta análise, vamos agora passar a apresentar os principais destaques da semana no mercado de capitais no período de 5 de março a 11 de março. Passamos agora à análise semanal do mercado de capitais no período entre 5 e 11 de março de 2025. No período em análise, a Bolsa registrou um total de 333.226 ações negociadas, o que representa um aumento na ordem de 240.473 ações negociadas, se comparado ao anterior período de análise, que foi de 26 de fevereiro a 4 de março de 2025, onde foram negociadas um total de 92.753 ações, o que corresponde a um aumento de 259,26%. As ações mais negociadas na Bolsa de Valores de Moçambique no período em análise foram da Hidroelétrica de Cahora Bassa, com um total de 322.132 ações, seguidas das ações das Cervejas de Moçambique, com um total de 5.701 ações, e por fim as ações da Imose, com um total de 5.360 ações negociadas. Numa análise comparativa em relação ao anterior período em análise, que foi de 26 de fevereiro a 4 de março de 2025, a Hidroelétrica de Cahora Bassa registrou um aumento de 230.709 ações negociadas, correspondente a um aumento de 252,35% de ações negociadas. As CDM registraram um aumento de 5.275 ações negociadas, correspondente a um aumento de 1.238,26% de ações negociadas. A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos registrou um declínio de 221 ações negociadas, o que corresponde a uma queda de 89,83% de ações negociadas. A Imose registrou um aumento de 4.748 ações negociadas, correspondente a um aumento de 277,77% de ações negociadas. A Tropigália registrou um declínio de 38 ações negociadas, o que corresponde a uma queda de 82,60% de ações negociadas. No que se refere à valorização das ações, a HCB foi a única empresa com ações valorizadas, tendo iniciado o período em análise com uma cotação de 2 meticais e 75 centavos e encerrado o referido período com uma cotação de 2 meticais e 95 centavos, o que corresponde a um crescimento na ordem de 7,27%.
As ações das CDM, da CMH e da IMOSE, no início do período em análise, estavam cotadas em 60, 3.500 e 15 meticais, tendo encerrado o período em análise com a mesma cotação, sendo por isso as mais estáveis no período em análise. A única empresa que desvalorizou no período em análise foi a Tropigália, que iniciou o período em análise com uma cotação de 105 meticais e encerrado o referido período com uma cotação de 95 meticais, o que corresponde a uma queda na ordem de 9,52%. Passamos agora a analisar o mercado da dívida. No dia 6 de março de 2025, foram admitidas a cotação no mercado de cotações oficiais da Bolsa de Valores de Moçambique 235 mil obrigações, Servcred 2024, primeira série, com valor nominal de 100 meticais cada, correspondente a uma emissão de 23 milhões e 500 mil meticais. Estas obrigações irão remunerar no primeiro cupom a taxa fixa de 24,70% e nos cupons subsequentes a taxa de juros será calculada pelo somatório da Prime Lending Rate do sistema financeiro moçambicano e de uma margem de 2%. Isto é, PLRSF mais 2%, por meio de um aviso número 044-BVM-GP-2025, de 6 de março de 2025, a Bolsa de Valores de Moçambique comunicou que foi efetuado o cancelamento do negócio de um total de 1.200.000 títulos das obrigações do Tesouro 2024, quarta série, decorridos a 4 de março, ao abrigo do disposto no número 7 do artigo 18 do Regulamento número 4/GPCA-BVM/2022, de 29 de novembro, referente aos procedimentos operacionais da Central de Valores Mobiliários, CVM. O dispositivo que fundamentou a decisão estabelece que, após o término do leilão, não são permitidas quaisquer outras alterações de subscrição no sistema, quer sejam o montante, taxa de juros ou NUIT. No dia 11 de março de 2025, foi realizada uma sessão especial da Bolsa destinada ao apuramento dos resultados da emissão de obrigações do Tesouro 2025, primeira série, OT 2024-S11, que foram objeto no âmbito do Diploma Ministerial número 87/2024, de 30 de setembro, do leilão de troca das obrigações do Tesouro 2021, terceira série, OT 2021 S3 pelas OT 2025 S1. Tendo sido atribuído o total da procura, o valor da emissão foi de 3.744.208.500 meticais, onde 3.694.208.500 meticais, correspondentes a 98,66%, foi a atribuição por troca de obrigações e 50 milhões de meticais, correspondentes a 1,34%, constituiu em novas atribuições. O Estado moçambicano efetuou, a 10 de março de 2025, o pagamento de juros referentes ao sexto cupom das obrigações do Tesouro 2022, terceira série, pagando por obrigação com valor nominal de 100 meticais, um juro bruto de 6 meticais,32 centavos, resultante da taxa de juro de 16,85%, sujeito à retenção na fonte. A taxa de juro em vigor para o sétimo cupom das obrigações do Tesouro 2022, terceira série, é de 15%, a que corresponde a um juro bruto semestral de 5 meticais,63 centavos. O Estado moçambicano efetuou, a 10 de março de 2025, o pagamento de juros referentes ao quinto cupom das obrigações do Tesouro 2022, oitava série, pagando por obrigação um juro bruto de 8 meticais,81 centavos, resultantes da taxa de juro de 17,62%, sujeito à retenção na fonte. A taxa de juro em vigor para o sexto cupom das obrigações do Tesouro 2022, oitava série, é de 17,62%, o que corresponde a um juro bruto semestral de 8 meticais,81 centavos.
O Estado moçambicano efetuou, a 10 de março de 2025, o pagamento de juros referentes ao quarto cupom das obrigações do Tesouro 2023, segunda série, pagando por obrigação um juro bruto de 9 meticais,50 centavos, resultante da taxa de juro de 19%, sujeito à retenção na fonte. A taxa de juro em vigor para o sétimo cupom das obrigações do Tesouro 2023, segunda série, é de 14%, o que corresponde a um juro bruto semestral de 7%. Este foi o resumo semanal dos principais eventos do mercado de capitais no período entre 5 e 11 de março de 2025. Voltamos então para a segunda parte, onde nós vamos fazer uma análise sobre as empresas que efetivamente obtiveram financiamento através da Bolsa de Valores de Moçambique. A Bolsa de Valores possui atualmente 16 empresas cotadas. Destas 16 empresas, algumas obtiveram financiamento e outras não obtiveram financiamento através do mercado de ações. Nós temos apenas 3 empresas que foram financiadas através do mercado de ações, que são a Hidroelétrica de Cahora Bassa, a empresa Cervejas de Moçambique e, mais recentemente, em 2022, a Tropigália. Qual é o denominador comum que estas 3 empresas têm? Por que estas efetivamente obtiveram financiamento através da Bolsa? Foi a forma como estas empresas entraram para o mercado. Antes de serem admitidas à cotação, as 3 empresas realizaram ofertas públicas. As Cervejas de Moçambique financiaram-se através do mercado de capitais. Numa primeira fase, entraram para o mercado através de uma oferta pública de venda, cujo oferente foi o Estado, em 2001. Neste caso, a empresa, ao realizar a oferta pública, não foi beneficiária direta da emissão, porque o oferente, quem efetivamente ofereceu, realizou a oferta pública das ações, foi o Estado. Ou seja, o Estado era detentor das ações e fez uma oferta ao público, então o público pagou ao Estado por essas ações. Mas alguns anos depois, as Cervejas de Moçambique realizaram uma oferta pública de subscrição. Ou seja, a empresa aumentou o capital social. Na deliberação de aumento de capital social, também deliberou que iria vender as ações objeto deste aumento de capital social. Então, estas ações foram oferecidas ao público, mas desta vez quem recebeu o valor foi a empresa. Então, foi assim que a Cervejas de Moçambique financiou-se pela primeira vez no mercado de capitais, tendo realizado uma oferta pública de subscrição. E em 2019 repetiu o mesmo processo, tendo realizado uma outra oferta pública de subscrição, onde também deliberou o aumento de capital social e arrecadou capital do mercado. O mesmo procedimento foi adotado pela empresa Tropigália. Neste caso, a Tropigália deliberou a emissão de novas ações. Estas ações foram oferecidas ao público, a oferente era a Tropigália e, por conta disso, a Tropigália arrecadou financiamento para as suas operações. Uma outra empresa que, realizando uma oferta diferente, também alavancou capital para a sua empresa, foi a Hidroelétrica de Cahora Bassa. A Tropigália, aliás, as Cervejas de Moçambique entraram para o mercado através de uma oferta pública de venda de ações, em que o oferente era o Estado e por isso a empresa não se financiou. Mas no caso da Hidroelétrica de Cahora Bassa, que a Cahora Bassa, ao realizar a oferta de vendas, quando a Cahora Bassa foi constituída, parte do seu capital
ficou na própria empresa, ou seja, haviam acionistas e a própria Hidroelétrica Caura Bassa era acionista da empresa, ou seja, detinha ações próprias. Então, sendo a HCB titular das ações próprias, quando ela fez a transmissão através da oferta pública de venda, que é uma das ofertas públicas mais evidenciadas no nosso mercado, ela própria arrecadou o capital. Então, este é o fator que mais diferencia a forma como estas empresas que captaram investimento através do mercado de capitais operaram para materializar esta operação de financiamento. E as demais empresas que nós temos cotadas na Bolsa, primeiro, a maior parte delas não fizeram uma oferta pública. Segundo, as outras empresas que fizeram ofertas públicas, o oferente não era a própria empresa, no caso de ofertas públicas de venda, e neste caso o valor arrecadado foi naturalmente para os investidores que eram detentores daquelas ações. Então, um ponto importante que as empresas devem considerar, todas estas empresas que estão cotadas na Bolsa, todas estas empresas que pensam em um dia admitir essa cotação, é compreender que o financiamento à empresa através do mercado de ações, ele só se materializa se a empresa emitir novas ações e realizar uma oferta de subscrição. Não precisa ser necessariamente uma oferta pública, mas é importante realizar uma oferta de subscrição, ou seja, criar novos ativos, oferecer, apresentar para compra a investidores para que esses possam adquirir. Então, só assim é que a empresa pode financiar-se. Uma outra forma, nos casos das sociedades que sejam detentoras de ações próprias, é realizar uma oferta de venda dessas ações. Então, com o resultado da venda dessas ações, vai reverter a favor da empresa. O que é que nós temos no nosso mercado atualmente? No nosso mercado, o que nós temos essencialmente são empresas que admitem-se à cotação. Admitir a cotação pressupõe essencialmente cumprir com os requisitos de admissão à cotação. Então, todas as empresas que, para os três mercados de bolsa que nós temos, que é o mercado de cotações oficiais, que é destinado às grandes empresas, o segundo mercado, que é destinado às pequenas e médias empresas, e o terceiro mercado, que é essencialmente um mercado de incubação, para depois permitir o acesso aos outros mercados. Então, para aderir a esses mercados, as entidades só precisam cumprir com os requisitos de admissão à cotação. Então, a operação de admissão à cotação em si não é uma operação de financiamento. A operação de financiamento, ela consiste na oferta de valores imobiliários. Esta é uma transação em que a empresa concede aos investidores um ativo financeiro e os investidores pagam por esse ativo financeiro. Só assim é que as empresas podem admitir-se à cotação. E este ativo financeiro oferecido aos investidores deve ser um ativo financeiro detido pela empresa, porque se o ativo não é detido pela empresa, não existe a possibilidade do capital reverter a favor da empresa e assim beneficiar-se do financiamento. Mas uma questão que podíamos, que eventualmente o caro telespectador possa estar a se colocar é: e as empresas que já admitiram-se à cotação, mas não usaram este mecanismo? Bom, as ofertas públicas podem ser feitas quer por empresas que estejam cotadas, quer por empresas que não estejam cotadas. Neste caso,
Se uma empresa já admitiu-se à cotação, mas através desta via no qual não realizou uma oferta pública, esta empresa pode ainda realizar uma oferta pública e, neste caso, teria que ser de subscrição, aumentar o seu capital social e oferecer aos investidores para que possam subscrever. Só assim é que estas empresas podem obter financiamento. Então, em linhas gerais, era o que nós queríamos aqui deixar relativamente para que as empresas compreendam como é que esta operação de financiamento funciona no mercado e para que não reduzam o número de operações que nós temos em que as empresas simplesmente vão ao mercado, mas depois não conseguem obter financiamento e depois isto pode ainda causar algum tipo de frustração para os proponentes destes projetos, para os gestores destas empresas que olham para a Bolsa não só como um mecanismo de promoção das suas empresas, mas olham principalmente como um mecanismo alternativo de financiamento. Então, aguardamos por si no próximo programa, quarta-feira, pelas 20h45. Este programa tem o patrocínio da Hidroelétrica de Cora Bassa, 50 anos, o orgulho de Moçambique.